Bom, então iniciamos aqui mais um encontro, né, sobre o banquete. E dessa vez, terminado o prólogo do diálogo, a gente vai se deter agora nessa primeira importante parte do banquete, que são os chamados discursos não filosóficos, né? Então, se a gente lembrar, né, Sócrates, Agatão, Aristófanes, Erixímaco, né, Aristodemo, Fedro, quem mais? Pausânias, Agatão, estão em uma festa, né, em homenagem à vitória recente de Agatão em um concurso de tragédias. Tudo bem? Como é que funcionavam essas vitórias, né? Só para a gente entrar ali no contexto ali da época, né, entender a motivação do festival. Bom, se vocês abrirem qualquer livro, enfim, que fale sobre as tragédias, vocês vão ver que elas eram realizadas, né, performadas em um ritual da cidade de Atenas, que era chamada de Dionisíacas, né, as grandes Dionisíacas. Ou seja, eram festivais em homenagem ao deus Dioniso. O deus Dioniso, no período clássico de Atenas, ele adquire um status que antes ele não tinha no período arcaico, né? No período arcaico, o deus Dioniso é um deus secundário, digamos assim, né? Apesar de ser muito importante. E no período clássico, ele vira patrono das relações sociais, e é ele quem rege, por exemplo, os banquetes, a coesão da cidade é feita pelo deus Dioniso, né? Enfim, então as tragédias, elas eram celebradas nesse festival, e geralmente é, 3 tragediógrafos entravam no concurso, né? Então eles apresentavam a sua proposta de peça para um cara que chamava Arconte. O Arconte então decidia dar o coro de atores da cidade para esse tragediógrafo ou não, né? Então, das dezenas de tragediógrafos que recorriam ao Arconte para se apresentar, somente 3 eram autorizados a se apresentar nesses dias de festivais, né? De forma que a grande vitória, realmente, para um tragediógrafo, era ter o seu coro aceito pelo Arconte, e não tanto ganhar o concurso, né? Apesar que ganhar o concurso era também muito interessante, né? Porque os prêmios para os tragediógrafos, né, eram legendários, e ficavam ali no mesmo patamar de um jogo olímpico, né, coisa desse tipo. Enfim, alguns nomes, por exemplo, de grandes tragediógrafos que ganharam esses concursos, né, são também famosos para nós. Por exemplo, Sófocles, né, ganhou vários dos concursos, né, o Ésquilo, o Eurípides, enfim, em outras épocas, né, também ganharam vários desses concursos. E, enfim, então entrava mais ou menos nesse contexto, tá? Bom, então o Agatão é um desses tragediógrafos, né? E ele acaba de ganhar um desse concurso, dá uma festa e chama seus amigos, né? Nessa festa, os seus amigos concordam em não beber tanto, né? Não beber por obrigação, como era costume nos banquetes, mas beber segundo o gosto, segundo a vontade de cada um. Então, né? Se eles não vão beber, e a bebida é sempre organizada em torno de alguma outra ocasião, né, de algum outro entretenimento, o Erixímaco, ele sugere, então, que sejam feitos discursos em honra ao amor, né? Esses discursos em honra ao amor, o que está escrito no banquete é que ele propõe que sejam feitos encômios em honra ao amor, né? Então, eu vou colocar aqui no chat essa palavra, encômio. O encômio é um gênero de discurso, né, um gênero de oratória, que tem formas específicas, enfim, tem suas regrinhas e tal, né? O primeiro tratado que a gente tem sobre as regrinhas do encômio, ele vem do século II a.C., tá? Me esqueci agora o nome do moço do tratado, mas, enfim, a gente já tem esses discursos com suas regras definidas, né? Basicamente, era um discurso onde o orador tinha que fazer um elogio às qualidades naturais, né, do seu objeto,
fazer um elogio de alguma façanha, de alguma qualidade física desse objeto, né? E a gente vai ver que é exatamente isso que o Fedro vai fazer, pulando alguns pré-requisitos do encômio, né? Então, o Fedro faz um elogio que tenta seguir ali o porte do encômio, só que não é exatamente retoricamente perfeito, né? A gente vai ver que isso não é tão relevante, mas o discurso do Fedro, mais do que as suas pretensões retóricas, né, ele tem diretrizes, digamos assim, filosóficas, né, muito, muito interessantes, que vão contribuir para essa construção conjunta do Deus Eros no banquete, né. Pois bem, antes de eu iniciar propriamente, né, a análise do discurso do Fedro, é interessante a gente reparar no contexto geral. Então, o contexto geral que o Platão está traçando aqui para a gente, através do banquete, né, é o seguinte: vários expoentes de um saber antigo sobre Eros, né, de uma opinião antiga sobre Eros, vão colocar essa opinião em jogo e vão ser rivalizadas pelo discurso filosófico que vai estar ali na boca de Sócrates, né? A diferença mais clara que a gente pode observar entre esses pontos de vista, né, e o discurso filosófico é que todos os interlocutores dizem que Eros é um deus e Sócrates diz que Eros é um daimon, tudo bem? Então essa é uma diferença brutal dos dois tipos de discurso. A gente vai ver que o que o Sócrates vai dizer, né, tá ligado a uma concepção filosófica desenvolvida também posteriormente, que é a da relação entre desejo, falta, desejo, conhecimento, né? E essa relação que o filósofo tem com o conhecimento, com a sabedoria, né? Que é sempre uma relação de falta. Então, o filósofo ele só pode ser filósofo na medida em que ele não tem o conhecimento, né? Porque ele é um buscador, por essência. Então, essas distinções vão ser feitas no discurso de Sócrates, porque Eros, para Sócrates, não é um deus, mas é um daimon. Isso significa que um deus é um ser divino e, enfim, muito maior do que qualquer tipo de compreensão humana, que influencia diretamente na vida humana e na vida cosmológica. E um daimon, ele é um ser maior do que o ser humano, só que ele é um ser mediador entre os interesses humanos e os interesses divinos, né? Ele estabelece uma espécie de ponte entre o humano e o divino. Tudo bem? Bom, enfim, tô dando alguns spoilers, né? Mas só para a gente entender o seguinte, que esses discursos, eles vão se opor ao discurso de Sócrates, ou melhor, né, o Sócrates vai construir um discurso, já que ele é o último a falar, né, que se opõe aos discursos desses pontos de vista antigos, né. Por exemplo, aqui o Fedro, ele vai ser expoente do saber mitológico sobre Eros, tudo bem? Então, a posição antiga que Fedro defende sobre o amor é a posição da mitologia. A gente vai ver que ele vai usar ela, né, para caracterizar Eros, tá certo? Existem algumas opiniões sobre qual seria o discurso que mais conflitua com o discurso de Sócrates, né? Ou a opinião mais radicalmente distante do discurso filosófico que está sendo proposto ali. E muitos argumentam, né, que esse discurso mais distante seja o discurso mitológico, tudo bem? Então eu vou me deter aqui em analisar o discurso do Fedro, e quando a gente chegar no discurso do Sócrates, a gente pode fazer esses paralelos, tá bom? Alguma dúvida, gente, até aqui? De nós. Cada discurso no banquete, eles usam uma chave, né? O Fedro usa mitologia, é isso? Isso, exato. Aí cada um vai usando uma chave, aí você vai mostrando para nós que chave que é essa, cada vez que vai falando deles? Sim. Se você Tá, quiser, eu já posso dar uma geral aqui para a gente ter esquematizado, né? tá bom. Pela ordem que aparece, então, o Fedro usa a mitologia, né? O Pausanias usa o discurso político, tá? Discurso legislativo, enfim.
O Eryxímaco vai usar o discurso da medicina, ou o discurso científico, né? Se a gente quiser, a medicina era o auge da ciência da época, da ciência empírica, né? Porque outras ciências reconhecidas na época, por exemplo, a geometria e tal, não produzem discursos ao modo da medicina. E hoje em dia é meio que assim também, né? Se a gente Uhum. observa, por exemplo, um debate científico, dificilmente um matemático, um físico, né, vai entrar num debate sobre qual é o melhor comportamento para alguém ter, né, na vida. Geralmente quem tem debate são os médicos, são os sociólogos, enfim, né? Então, isso já existe desde a época antiga. Depois o Eryxímaco fala o Aristófanes, né? O Aristófanes vai falar sobre a comédia, vai usar a comédia, tá? Depois o Aristófanes é o Agatão, que vai usar a tragédia. Acho que eu não esqueci de ninguém. Né? E depois o Agatão, enfim, o Sócrates, né, com o discurso filosófico. Depois do Sócrates, a gente tem ainda um outro discurso, que é o discurso de Alcebíades. E esse discurso de Alcebíades, como os intérpretes da obra do Platão não sabem exatamente onde encaixar esse discurso, né, eu também não vou dar essa, né, porque seria opinião, assim. Mas alguns dizem que o discurso do Alcebíades, ele complementa a caracterização de Eros no discurso socrático. Também, então ele é uma espécie de... O Sócrates, só para explicar, né, o Sócrates com a Diotima, ele coloca a atividade filosófica num ambiente muito transcendental, né? E o Alcebiades traz de volta a filosofia para um ambiente prático, digamos assim. Então, enfim, mas isso já é uma interpretação, né? Não é de comum acordo. Tudo bem? Mas é basicamente essa a esquematização. Claro que convém lembrar, né, que o Apolodoro, que está narrando para a gente o discurso, né, na forma de um discurso indireto, diz que haviam outros interlocutores, mas ele não lembra quem era. Né? Então, né, provavelmente Platão está se referindo aqui que existem outros saberes muito importantes também para a prática filosófica exercer essa contestação, né, esse paralelo, mas aqui o Platão causa esse mistério, né, para a gente, e com finalidades filosóficas, claro. De nós. E eu não li ainda, né? Platão. Próclo, ele aparece aonde na obra de Platão? O Próclo, ele é, na verdade, um comentador posterior à obra de Platão, tá? Ele vai ter alguns livros analisando a obra de Platão, analisando as relações que Platão faz com... Que Platão faz não, né? Mas as relações possíveis com a obra de Platão e o cristianismo, né? Enfim, ele é um comentador posterior, tá? Ele não aparece como personagem ou, ou algo assim, né? Ele é um analista do Platão posterior. Assim como, por exemplo, Plotino e outros, né? Agostinho. Pois bem, gente. Então, lembrando, né? Se caso tenham qualquer dúvida, não ficou claro algum ponto, vocês podem me interromper a qualquer momento que a gente tenta solucionar aí. Bom, então, depois que o Eryxímaco propõe que o discurso de Eros, né, o elogio a Eros seja feito, Fedro que vai começar, porque ele está ali na esquerda, né, ele é o primeiro que está na esquerda, e também é o pai da proposta, né, ou seja, o Eryxímaco diz que é o Fedro quem sentia essa necessidade de fazer um encômio de Eros e tal. Então, por ser o pai da proposta, ele vai fazer o primeiro discurso e vai também prezar para que a regra do encômio, né, do gênero literário do encômio, seja respeitada. Então, por exemplo, quando Sócrates quer fazer as suas perguntas, né, no seu estilo dialético e tal, o Fedro vai falar, olha, Sócrates, né, pague primeiro o discurso ao Deus, né, depois você pode dialogar e tal em outro momento. Então, ele vai colocar uma barreira ali, né, para que o elogio a Eros seja feito antes de tudo. A gente vai ver que, claro, né, quando Alcebiades chega totalmente bêbado e com vários amigos e, enfim, né, meio que essas regrinhas do banquete vão ser totalmente deturpadas, né?
O Alcebiades não vai fazer um elogio de Eros, né? Ele vai fazer um elogio de Sócrates. Ele vai seguir outros parâmetros também, então, enfim. Talvez o Platão esteja aludindo aqui a essa fragilidade, né, das regras sociais mediante a espontaneidade de Eros, realmente, né? Então, o quão esquisito é você fazer um discurso de Eros sobre regras, né? Então, ele já meio que coloca essa linha pra gente. Bom, então vamos lá. O discurso de Fedro. Fedro, então, diz o seguinte, né? Que Eros é um deus maravilhoso, grande e maravilhoso, de vários modos, né? Mas, sobretudo, por ser o mais antigo dos deuses, tudo bem? Então, Fedro vai começar já com aquela frase famosa de que Eros é o deus mais antigo de todos. Dentro do saber mitológico, um deus ser mais antigo do que os demais impõe uma certa hierarquia de força a ser respeitada, né? Então, Fedro vai aludir logo a seguir a uma passagem do Hesíodo, né, sobre a criação do mundo, na Teogonia, em que Hesíodo diz basicamente assim, que primeiro nasceu primeiro nasceu Caos, né, depois Terra, depois o Tártaro e depois Eros, né. Então Eros ele nasce ali dentro desse quarteto de deuses primordiais, tudo bem? Eros aqui ele é dito, né, como sendo, na Teogonia, o mais belo dos deuses, né? E na Teogonia ainda o Hesíodo diz que Eros, ele é aquilo que ele chamou de Lisímenes, ou seja, segundo a tradução ali do Jato-Rano, né? Que, por acaso, o mesmo tradutor aqui do Banquete, né? Lisímenes seria solta-membros. Então, aquele que, de alguma forma, desfaz rigidez, né? Que torna maleável e, ao mesmo tempo, destrói qualquer pretensão de controle, né? Solta membros. Literalmente relaxante, né? Tudo bem? Então, ele é o mais antigo, e sendo mais antigo, ele é a causa dos maiores bens. Tudo bem? E aí ele já vai fazer uma alusão àquilo que é central no banquete, que é a prática homoerótica, né? Que acontecia na aristocracia grega. Então, ele diz o seguinte, né? Eros é o deus que é a causa dos maiores bens, porque não há maior bem para um adolescente, né, do que ter um bom amante, e para o amante do que ter um bom amado. Tudo bem? Porque nenhuma outra coisa na vida humana, né, nem honrarias, nem riqueza, nem nada, é capaz de suscitar, de provocar algo tão belo como Eros faz. Então, Eros, por ser o deus mais antigo, ele provoca nos seres humanos as melhores coisas. Né? Quais são as melhores coisas que só Eros provoca nos seres humanos? Fedro vai dizer a virtude, tudo bem? Então, Eros, ele é capaz de provocar a virtude nos seres humanos. De forma que, né, ele vai colocar ali mais para frente, mesmo alguém profundamente corrompido, profundamente mesquinho e tal, quando tocado por Eros, se torna uma pessoa virtuosa, tá? Enfim, né? Então ele diz que Eros provoca a vergonha do vergonhoso, né? E a ambição pelo belo. Então, ou seja, a rejeição do mal e a ansiedade, né, a ânsia pelo que é belo, pelo que é bom. E aí ele diz, olha, e se não fosse Eros, se não fosse esse sentimento que provoca o afastamento do mal e o encaminhamento para a virtude, né, nada, né, nem a cidade, nem o indivíduo poderia realizar grandes obras. Tudo bem? Então, é algo do qual o coletivo e o individual dependem. Não a ideia de Eros aqui para Fedro não é um sentimento individual humano, percebam, né? Por tratar da mitologia, Eros aqui ele é responsável por tanto pela atitude das comunidades humanas quanto pela atitude individual humana, né? Porque a mitologia ela trata o seguinte, que as ações humanas em sociedade dependem tanto quanto as atitudes individuais da ação dos deuses, tá certo? Isso vai ficar, pode ficar mais claro mais para frente.
Então ele vai dar um exemplo, né? Por exemplo, imaginem que um homem apaixonado, ou seja, alguém sob a influência de Eros, né? Imagine que ele fosse descoberto fazendo algo vergonhoso, né? Ou sofrendo algo vergonhoso de outros sem agir, né? Por covardia. Se visto pelo pai, ou pelos amigos, ou por qualquer outro, ele não sentiria tanta dor quanto se tivesse sido visto pelo amado, né? Então, a ideia que ele propõe é a seguinte: é muito pior você ser visto por quem você ama fazendo algo ruim do que por alguém que você não ama, né? Porque é Eros quem motiva a nossa vergonha diante de atitudes más e a ânsia diante de atitudes boas, né? De nós. Diga. Explica para mim, porque eu ainda tenho dúvida, no banquete ele fala de amante e amado, né? Hum, O que seria o amante e o amado no discurso do Platão? claro, vamos lá. Dentro da prática homerótica dos gregos, né, que recebe o nome de paiderastia. Vou colocar aqui duas palavras. Paiderastia. Esse paid deriva de rapaz, né, criança, e erastia, né, evidentemente, deriva de eros. Então, essa prática era literalmente amor pelos rapazes, amor pelos meninos, né, enfim, por rapazes jovens. Rapazes jovens a que eles se referem a pessoas do sexo masculino que ainda não têm barba, tudo bem? Então, no que consistia essa prática? Um homem mais velho, não, vou começar pelo contrário, né? Um homem mais novo, um rapaz mais novo, para, de alguma forma, conseguir se inserir na sociedade e ter a sua formação política e a sua formação escolar, né, bem garantida, ele precisaria de um tutor, tudo bem? Esse tutor, ele teria que ser um homem mais velho, que introduziria os jovens nas diferentes questões humanas, né? Inclusive, ele poderia levar esse jovem para banquetes, né, para presenciar esse tipo de discussão, etc, etc, né? No período anterior ao período clássico de Atenas, né, então no período arcaico, esses jovens, eles eram levados ao banquete e eles serviam os homens mais velhos e ficavam ali ouvindo a discussão, né? Depois, essa prática foi vista com maus olhos, né? E eles passaram a ser acompanhantes dos homens mais velhos, enquanto os escravos serviam as pessoas no banquete, né? Mas qual que é o ponto? Esse tutor, ele ensinaria a esse jovem várias coisas, né? Por que ele faria isso, né? Para começar. Porque ele sentiria uma atração pelo jovem, né? Poderia ser uma atração intelectual, como é que o Sócrates propõe ali no Fedro, né? Mas também uma atração física, tudo bem? A definição da prática de pederastia, se eu não me engano, é mais ou menos o seguinte, que é quando um homem mais velho nutre um amor puro por um rapaz mais novo. Essa pureza não desconsidera ações sexuais, contato sexual, tudo bem? Para os gregos, né, e para outros povos também, era possível você ter uma relação sexual com alguém de forma pura, né? Essa ideia de que o sexo, enfim, é algo demoníaco e tal, é de uma outra tradição, né? Enfim, e aí o que aconteceria, né? Basicamente, esse rapaz mais novo, ele não necessariamente se apaixonaria de volta por esse, por esse tutor, né? Ele cederia, então, as investidas sexuais e tal, não por amor recíproco, necessariamente, né? Mas por um sentimento de gratidão, ou por admiração, enfim, né? Ou seja, a ideia proposta aqui é que essa relação entre, em grego, né, erômenos, o amante, e erastés, o amado, desculpa, ao contrário, né? Ela não era exatamente recíproca, né?
ou seja, não era horizontal. Havia uma hierarquia clara nisso, né? E o amante, então, é aquele que faz a investida, o homem mais velho, e o amado é o mais novo, que então está ali nesse lugar de passividade, né? Aliás, essa compreensão de passividade e atividade também era importante para entender essa relação de amante e amado, né? O amante teria que ser necessariamente ativo, não só em questão de ensinar o outro, mas ativo em vias sexuais, né? E o amado é o contrário, né? Ele nutriria, então, uma atitude passiva. Quando esses moldes sociais eram invertidos, isso era visto com maus olhos. Tudo bem? Por Não, exemplo, o que acontece... Diga. então, não necessariamente, por exemplo, o amado, às vezes, se submetia a isso para obter um É, ingresso na sociedade, né? Um ensinamento filosófico, porque não tinha escolas, a escola era isso, né? sim. E aí era uma forma, mesmo que ele não gostasse, por exemplo, desse tipo de situação, ele se submetia por conta do conhecimento que era maior. Exato, por conta de conhecimento. Na verdade, o que mais acontecia era submeter esse tipo de situação por algum prestígio político, né? Lembrando que dentro do funcionamento ali da democracia grega, né, para você obter prestígio político, você teria que ser um cidadão livre e tal, e exercer seus direitos, né, de participação. Só que não bastava você ser livre e tal, né, porque você tinha também que saber argumentar, saber fazer um networking ali dentro da polis, né, e é isso que Platão critica na democracia também. Então, para obter prestígio político, para obter inserção social, enfim, né, é uma prática comum. Aliás, é uma prática comum na Grécia desde o período minoico, ou seja, desde ali de mais ou menos 3000 a.C., né? Essa prática existe. Claro que ela vai tomando outros moldes, né? E é uma prática que se dá sobretudo na aristocracia, tá? Não é uma prática do povão, digamos assim. Então, mais ou menos por aí. Bom, ela é mais complexa do que isso que eu narrei, né? Mas isso o que eu fiz é um panorama, assim, geral, né? Mas tendo dúvidas novamente, aí a gente vai tentando traçar ali, Tá, obrigada, Jonas. né? E todos os interlocutores vão aludir a essa prática, tá? O Fedro, enfim, todos, né? Uh, De nós. Então, no caso, só Sócrates, pelo visto do período dele, e no caso Platão e tudo mais, que não praticava desse jeito, que não tinha amante, é isso? Que não tinha amado. não, não, às vezes não só o Sócrates, né? Como era uma prática restrita à aristocracia, e era uma prática já, de alguma forma, muito isolada, e em quase que um desuso, né? Caindo em desuso, haviam várias pessoas que não a praticavam, né? Entendi. Mas a ideia do Sócrates é que ele dá uma ressignificação para essa prática de tutoria, né? Uhum. Ele tenta tirar a relação entre amante e amado e colocar a relação de um mestre e discípulo, né? Que envolveria amor, envolveria, enfim, todos os aspectos ali, mas menos o contato sexual, né? Uhum. Mais ou menos por aí. Então, bom, Fedro diz então que o amor, né, provoca então a vergonha pelo mal e a ambição pelo belo, né? E diz então que nenhuma obra social, né, nenhuma obra coletiva ou individual vai ser realizada sem esse sentimento provocado por Eros, né? E ele dá um famoso exemplo sobre a composição de um exército, né, de uma força armada, composta exclusivamente de amantes e amados. Né? Porque, pelo seguinte, né, imagine que, dentro de um campo de batalha, você tivesse ali protegendo o seu amante, alguém que você ama, né? Você nunca abandonaria seu posto no campo de batalha, né? Você nunca demonstraria covardia diante do inimigo. E, enfim, ou seja, você nunca, você estaria sempre ali impulsionado a praticar boas ações, né?
E Fedro diz... Comprometido, né? Oi? Comprometido, né? Isso, comprometido ali naquela causa, né? Diante do olhar do amado, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem um autor que chama Xenofonte, né? Xenofonte, ele também compôs um banquete, similar ao banquete aqui do Platão, né? E aí, no Xenofonte, tem também essa alusão à composição de um exército de amantes e amados, só que não é o Fedro quem diz, mas é o Pausanias, tá? Mas, enfim, só uma alusão, né? Que tem outro banquete, enfim, às vezes, dependendo de onde vocês procuram, pode haver essa confusão. Tudo bem? Pois um homem apaixonado aceitaria menos ser visto pelo amado do que por todos os outros, caso desertasse do posto ou se desvencilhasse das armas, e preferiria muitas vezes morrer antes disso. E mais, abandonar o amado ou não socorrer em perigo, ninguém é tão mau que o próprio Eros não torne divino pela virtude, de modo a assemelhá-lo ao melhor por natureza. Então, essa é o ensinamento da virtude de Eros, aqui que o Fedro diz. Ó. Ninguém é tão mau que o próprio Eros não torne divino pela virtude, de modo a assemelhá-lo ao melhor por natureza. Tudo bem? E aí ele vai dizer que Eros, né, é como se fosse, exerce uma espécie de sopro divino nos seus receptáculos, né? Então, Eros sendo um deus, ele influencia os seres humanos de várias formas, mas por uma espécie de ardor, né, por uma espécie de sopro. A gente observa a Ilíada, os heróis às vezes ali estão lutando, e de vez em quando um deus, quando quer favorecer aquele herói, o dá um ardor, né, que o torna invencível em batalha, né, que o faz querer batalhar, que faz, enfim, adquirir uma habilidade extrema em combate. Então, o Fedro diz que Eros faz isso com os amantes, né. Detalhe, faz isso com os amantes, né, porque são os amantes que estão tomados de Eros, lembremos, né. O amado não necessariamente se apaixona pelo amante, tá bom? O amado é o objeto do amor. Essa relação aqui que se coloca, né, é uma relação realmente sujeito-objeto, tudo bem? Então, há alguém que possui Eros e direciona esse Eros a alguém que não possui, ok? E aí ele vai dizer algo que vai ter grandes consequências aqui no discurso. E mais, morrer em lugar de outro, somente os amantes o consentem, né? E não só os homens, mas também as mulheres, o Fedro vai dizer. Né? Lembrando que ele localiza aqui a prática de amante e amado dentro da prática homoerótica grega, então envolvendo somente homens. Né? Mas aqui ele diz que até mesmo as mulheres, né, vejam só, tem também sofrem também desse eros, né? Tem a capacidade de sofrer desse eros. E ele vai dar o exemplo aqui de Alceste, uma heroína da mitologia grega, tá? O que acontece com Alceste, né? Alceste, ela se casa com um moço chamado Admeto. Ela era mais jovem, né, que o Admeto, evidentemente. E o Admeto, ele tinha uma profecia, né, ele tinha um destino de que ele morreria muito jovem, a não ser que alguém escolhesse morrer no lugar dele. O Admeto, sabendo disso, ele pede para quem? Né, para os pais, que já eram idosos, e dizem, olha, né, se um de vocês, enfim, usar o pouco de vida que vocês têm, né, enfim, ele tenta negociar ali, mas os pais negam, né, eles não querem morrer pelo Admeto. Ninguém quer morrer pelo Admeto, na verdade, né? Não porque ele seja alguém ruim, mas, pô, né? Não é exatamente legal ir pro Hades dentro desse universo grego. Né? E aí, a única pessoa que se dispõe a fazer isso é Alceste, esposa dele, né? Mais jovem. Ou seja, ela era quem, dentro da relação, amante e amado? Ela era para ser a amada, né? Ela era para ocupar essa posição de passividade, mas é ela quem detém Eros, nesse caso, né? Então, Fedro vai dizer que quando o amado também detém Eros, quando ele também ama e não só é amado, isso se torna ainda mais perfeito, né? Esse amor é ainda mais perfeito, porque ele acontece dentro de uma situação inusitada socialmente, né? Então a pessoa tinha
poderia argumentar que socialmente ela não deve nada a Admeto, né? Mas pelo amor ela consegue aceitar morrer no seu lugar, né? Então aí tem uma tragédia famosa também da Alceste, né? Ali no Eurípides, se não me engano, que conta essa história. De nós. Esses dias eu estava vendo sobre mitos, né, do Campbell, e tem uma parte lá que eu não lembro qual, que ele dá uma explicada através do mito, mais ou menos por que que, por exemplo, só os homens podiam participar dos banquetes e as mulheres não, né? É que as mulheres estavam ocupadas o tempo todo com a vida, né? E os homens, eles eram usados antigamente para caçar, né? Ou guerrear. Então, quando eles não estavam nem caçando nem guerreando, eles faziam banquetes, faziam jogos. Então, é por isso que os homens têm esse tempo para participar dessas coisas. É Sim. bem interessante. Mas também, sei lá, Ótimo. em Atenas, as mulheres eram proibidas de fazer parte de muitas coisas, né? Então elas deviam ter também muito tempo livre, né? Sei. Mas é uma explicação coerente, ó. Que mais? Ah, tá, né? A continuação da história da Alceste não termina exatamente de um mau jeito, né? Então a Alceste, depois que ela se mata pelo Admeto, né? Que ela escolhe morrer no lugar do Admeto, ela é levada ao Hades, né? Enfim, ela morre. E aí depois o Heracles, né? O Hércules, ele é ele é ordenado a tirar o Alceste ali do Hades, né? Porque os deuses se impressionaram com o ato dela e ela foi consentida a voltar, né? À vida. Então, a história de Alceste termina com uma história feliz, né? Pelo seguinte, ele vai dizer, porque ela voluntariamente cedeu, né, aceitou morrer em nome do amor. Agora, um contraponto à história de Alceste é a história do Orfeu. O que acontece com o Orfeu, né? Dentro da mitologia, a esposa, né, de Orfeu, ela morre, e aí as histórias se confundem, né? Não tem exatamente uma... Sem problemas, viu, Bárbara? Não tem exatamente uma versão única, né, de como ela teria morrido e tal, mas a história que eu ouvi, né, uma das famosas é que ela teria sido picada por uma serpente e teria morrido, né, de forma assim inesperada. Orfeu fica abaladíssimo com isso e escolhe descer até o Hades para recuperar a esposa, né? Percebam aqui, ele tenta descer ao Hades vivo para recuperar a esposa, ao contrário de Alceste, né, que escolhe ir até o Hades morta, ou seja, ela escolhe morrer por amor. Orfeu, ele ama a Eurídice, né? Aliás, na mitologia em nenhum momento se fala que Eurídice é a esposa de Orfeu, né? Mas assume-se que o nome da esposa de Orfeu seja Eurídice. Orfeu, ele ama muito a Eurídice, mas não a ponto de morrer. Então ele desce ao Hades vivo. E isso para Fedro vai ser muito importante, né? Ele vai dizer o seguinte do Orfeu, né? Mas ela mesma, ou seja, a Eurídice, não o devolveu, né? Ou seja, não devolveram a Eurídice para Orfeu, porque ele se pareceu acovardado, sendo citaredo, ou seja, sendo um músico, né? E não ousou morrer por Eros, tal como Alceste, mas tramou entrar vivo no Hades, tá? Eis porque os deuses depois impuseram uma punição e fizeram com que fosse morto por mulheres. Então, depois, né, que Orfeu volta do Hades com mãos abanando, né, sem a Eurídice, meio que ele é morto. Aí também as versões entram em conflito, né? Mas ele teria sido despedaçado por Mênades, né? Que são ninfas, né? Que teriam sido estavam apaixonadas por ele. Ele rejeita, ou seja, mais uma vez a prova da incompatibilidade, né? De Orfeu com Eros. Ele rejeita essas ninfas e elas inconformadas, né? Querendo ter ele para si e tal, cada uma querendo ter Orfeu para si, pegam e despedaçam ele. Cada uma pega uma parte do Orfeu e despedaça. Outra versão semelhante, né, mas ele teria sido morto pelas bacantes, ou seja,
mulheres ali do secto de Dionísio. Enfim, né? Independentemente da versão, a história do Orfeu é avessa à história de Alceste, né? E aí, o último exemplo que ele coloca aqui para exemplificar a virtude do amor, né, é o exemplo de Aquiles, que teria, então, seguido Patroclo na morte, né? Então, Patroclo havia morrido nas mãos de Heitor. Aquiles, inconformado, sabendo que se ele matasse Heitor, ele próprio morreria depois, ele escolhe mesmo assim vingar o seu amante. Detalhe, Aquiles também é colocado na posição de amado, né? Porque na Ilíada ele é mais jovem do que o Patroclo, tá bom? Então Aquiles, ele também é amado e ele também tem Eros em si, que esse pro Fedro é a tradição mais, a forma mais perfeita, né? Mais virtuosa. E aí também os deuses recompensam Aquiles, né? Colocando ele na Ilha dos Bem-Aventurados, que é uma espécie de paraíso, né? Para os gregos. E aí ele diz, né? Realmente, sobretudo, essa virtude os deuses honram no amor. Ou seja, a virtude de você aceitar morrer pelo outro. Né? Todavia, mais admiram e se maravilham e recompensam quando é o amado quem ama o amante, mais do que quando o amante ama o amado. Por quê, né? O amante é mais divino do que o amado, pois o Deus o possui. Por isso honraram Aquiles mais do que Alceste, tendo levado às ilhas dos venturosos. Ele vai dizer que o amor de Aquiles por Alceste, por Patroclo, é mais elevado do que o Alceste por Admeto, por conta de que eles se inserem dentro dessa relação de paiderastia, né? A gente vai ver que o Pausanias fala algo similar, né? Que o amor que é dedicado entre os homens é diferente, é mais elevado do que o amor que um homem dedica a uma mulher. Isso, claro, né, gente, está dentro ali de uma visão misógina da sociedade grega e tal, mas é exatamente isso que o Platão vai problematizar depois, né, porque o Sócrates aprende tudo com a Diotima, né, não esqueçamos. De nós. Mas talvez essa visão, mesmo sendo misógina, ela fale também não de um amor, porque assim, naquela época, um amor entre homem e mulher que não seja discípula, ele era mais físico, né? Ele era mais do cotidiano. E um amor entre um discípulo, uma pessoa que está ali para aprender e para se formar em virtude e tudo mais, ele era assim mais engrandecedor, mais metafísico, não era de uma vida prática, né? Sim, exato, né, tem essa questão, sim. É porque na antiguidade os gregos eles consideravam que as mulheres elas eram espiritualmente inferiores aos homens, né? Elas não seriam tão aptas a se dedicar à filosofia, por exemplo, enfim, né? São coisas que o Platão discorda, mas que ele reflete aqui no livro, né? A partir dessas outras perspectivas sobre o amor, que não as da filosofia, né? Platão, por exemplo, se a gente lembrar da República, né? Ele fala sobre a igualdade inequívoca de homens e mulheres, ele fala sobre, né, a possibilidade dos dois governarem a cidade, etc, etc, né? Então é uma tentativa dele também romper com essas formas estritamente temporais, né, da sociedade dele. Tudo bem, gente? Então o discurso do Fedro termina aqui. E ele diz, né, só para ler aqui o finalzinho. Assim eu afirmo que Eros é o mais antigo, o mais honrado e o mais poderoso dos deuses, para a aquisição da virtude e da felicidade dos homens vivos e mortos. Né? Então, o discurso do Fedro é o mais simples, digamos assim, né, dos que vão ser executados aqui. Ele é o mais. E aí, né, também isso não é de comum acordo, mas ele é o mais incoerente, ele é mais enrolado, ele tem muitos apelos à erudição, tem muita citação meio exagerado, né? Mas ele é importante filosoficamente, e aí a gente vai discutir a importância filosófica, né, do discurso do Fedro no próximo encontro. Tudo bem? Obrigada, Tinós. De nada. Bom, gente, é isso da minha parte.
Se quiserem tirar dúvida, fazer algum comentário, podemos ficar aqui mais um pouquinho, mas da minha parte é isso. Tudo bem então, gente? Eu já vou sair, porque daqui a pouco eu tenho que estar na escola. Ah, sim, eu preciso Tá bom? ir Também logo estou logo. saindo. Muito obrigada. Então é isso, Tchau, gente. obrigada. Obrigado pela atenção. Até Tchau, mais. tchau, pessoal. Bom fim de semana.